Recapitulando aí o que nós fizemos até o momento, nós começamos com cinemática da partícula. Na cinemática, como foi dito a vocês, nós não questionamos, em nenhum momento nós investigamos as causas de um movimento, só a descrição matemática. Em termos, se a gente pensar de habilidades e competências, que é uma coisa que está bastante em voga, né, hoje, o principal resultado esperado do estudo da cinemática é que vocês começassem a triangular entre ler um texto, imaginar a situação física, né, então, raciocínio aí abstrato, né, e vincular isso a equações matemáticas. A descrição matemática do movimento. Associar equações matemáticas a um texto e a um movimento. Então, essa triangulação aí, né, de usar as palavras, pensar no movimento e matematizar isso, ela é muito importante. Por exemplo, a gente espera que a partir de agora, quando for dito que um objeto foi abandonado de uma altura de, sei lá, 30 metros de altura a partir do repouso e cai em relação à Terra, vocês associem ao texto uma imagem como essa e também uma equação desse tipo aqui, né? 30 menos gravidade sobre 2 tempo ao quadrado, por exemplo, tá? E que seja possível calcular o tempo que o objeto demora até chegar ao solo. Ou seja, fazer a triangulação entre ler um texto, imaginar a situação física, chegar na solução matemática dela e fazer aqui esse sistema aí de 3 bases girar, que é o principal resultado esperado da cinemática. A gente vai passar agora para o estudo da dinâmica, né, onde essa triangulação continua sendo importante. Só que na dinâmica agora a gente vai ter mais um fator, tá? É olhar todos os movimentos da natureza, todos os movimentos da mecânica, e entender que todos eles estão sujeitos e podem ser descritos e compreendidos a partir de 3 leis fundamentais, que são as chamadas leis de Newton. É que eu posso explicar por que um movimento ocorre ou não a partir aí das 3 leis fundamentais da mecânica clássica newtoniana. Então a gente continua tendo a questão de ler um texto e imaginar a situação, de conseguir dar equações matemáticas para solucionar o problema, mas também de seguir os princípios aí das leis de Newton, né? São muitos exemplos, né? Alguns deles bem práticos, né? Se eu deixo um objeto apoiado em cima de uma bancada ou de uma mesa, esse objeto fica parado porque, apesar da Terra puxá-lo para baixo, a mesa, a bancada, empurra ele para cima, com uma força que a gente vai chamar de força normal. Se a bancada não for capaz de responder com essa força normal, nós teremos aí um crash dessa mesa e o objeto pode cair até chegar no solo, né? A base não foi suficiente para suportá-lo. Do mesmo jeito, se eu tenho um objeto pendurado e a Terra puxa esse objeto para baixo, pode pensar num lustre na sala, alguma coisa assim, e a corrente de sustentação puxa ele para cima, se a corrente não conseguir exercer sobre o objeto uma tensão
igual à força-peso, esse objeto vai sofrer alguma fratura e vai cair. Tá? Então, olhar para os movimentos ou para os não movimentos e interpretar por que eles ocorrem ou por que eles não ocorrem dentro aí das leis de Newton. Tá? Então, esse aí vai ser o nosso grande desafio do segundo bloco da matéria. Hoje eu não vou começar a falar de leis de Newton, porque quando eu falo em leis de Newton, quando eu falo em dinâmica, eu uso um tipo de grandeza que são as grandezas vetoriais. Tá? E aí eu preciso que vocês conheçam algumas coisas sobre vetores. Tá? Eu não vou aqui me intrometer no que o professor que vai abordar a álgebra linear vai ensinar a vocês. Certamente ele vai dar uma roupagem muito mais formal e mais ampla a parte de vetores, mas eu vou tratar hoje daquilo que eu preciso que vocês conheçam de vetores para começar a falar de dinâmica. Então, hoje a gente faz um break na física, né? E vamos falar de vetores e grandezas vetoriais, tá? Então, deixa eu mudar a tela, ok? Vamos lá aos vetores. Alguém gostaria de fazer alguma observação, alguma pergunta? Nada? Então vamos aos vetores. Lembrando, né, quando eu falei do segundo bloco de disciplina, que desde o primeiro dia de aula eu disse a vocês que nós teríamos 4 grandes blocos. O primeiro deles, cinemática, nós já cumprimos todo ele, foi o alvo da P1. Agora a gente vai trabalhar a dinâmica da partícula, dividida aí nas leis de Newton e na abordagem via energia, que também é dinâmica, que é o maior bloco da disciplina. E depois a gente tem aí umas 2 ou 3 aulas só para aplicar isso em corpo rígido. É um bloquinho mais curto. Esse aqui é o mais robusto, digamos assim, da disciplina. Então hoje a gente faz esse preâmbulo de vetores escalares, depois a gente passa para a lei de Newton, e aí a gente vai estudar não movimento, ou seja, estática, e depois movimentos, dinâmica, e por último a gente vai inserir as forças de atrito nesses movimentos. Depois a gente vai tratar os mesmos problemas aqui da dinâmica, mas com abordagem de trabalho e energia, que é muito interessante, e a gente fecha com isso o bloco 2 aí da disciplina, tá? Então vamos aos vetores escalares. Primeira coisa, não existem só vetores escalares, tá? Existem grandezas escalares, vetoriais e tensoriais. E aí as tensoriais a gente tem ordens, tá? O tensor de ordem 0 é um escalar, de ordem 1 é um vetor, de ordem 2 ele já tem uma representação puramente matricial e assim por diante. Então, algumas grandezas, por exemplo, cálculos de tensões em vasos de pressão, eles são tensoriais, são grandezas mais complexas que simplesmente abordagem de vetores. É possível que em algum momento aí na carreira de vocês escutem falar sobre essas grandezas tensoriais. Tensores não são cobertos aí pelas nossas disciplinas no curso de manutenção industrial. Aliás, raríssimos cursos de engenharia chegam a abordar tensores e cálculo tensorial hoje. Tá? Então a gente fica mesmo nos escalares e vetoriais. As grandezas vetoriais, escalares, são aquelas que eu só preciso de um número para deixá-la bem definida, bem especificada. Por exemplo, massa. Vou comprar 2 kg de carne. Essa informação é completa. Né? Transcorreu aí 40 minutos entre um instante e outro, né? Entre um movimento e outro, também é uma informação completa.
O mesmo para pressão, temperatura, energia, né? Ninguém pergunta de onde para onde, em qual direção, em qual sentido. Já ao contrário, uma grandeza é dita vetorial quando eu preciso de uma intensidade, que é chamado de módulo do vetor, de especificar a direção e o sentido, né? Por exemplo, vamos ver uma situação bem inusitada aqui. Você está pendurado ali num penhasco, escorregou e ficou pendurado, e você resolve pedir uma força para alguém. Mas você diz só, me dá uma força aí de 100 newtons. Ah, o cara vem aqui e pisa na tua mão. Você pode reclamar? Não pode. Você só falou 100 newtons, você não disse qual era a direção e qual era o sentido, né? Aqui você precisa de uma força de tantos newtons vertical de baixo para cima. Aí sim, você pediu para o cara te puxar, né? Então, sempre que vocês pensarem em grandezas vetoriais como força, lembrem-se que somente a intensidade não especifica um vetor. Idem para o deslocamento, né? Eu vou ter um deslocamento de 100 quilômetros. De onde para onde? Ah, 100 quilômetros ao longo da Dutra. Tá bom, de Taubaté para São Paulo ou de São Paulo para Taubaté? Né? Então eu preciso da direção e do sentido. Idem para velocidade e idem para aceleração, tá? Que são grandezas desse tipo vetoriais. Para representar um vetor, eu preciso criar uma diferença, inclusive na forma gráfica, né? Como eu represento um vetor. Então, esse símbolo aqui, a letra com uma seta em cima, ou muitas vezes os livros didáticos usam simplesmente colocar a letra em negrito, isso é a representação de um vetor, tá? Quando eu estiver falando sobre o vetor força, eu tenho que usar essa grafia. Se eu for falar simplesmente sobre a intensidade desse vetor, aí eu uso F sem a seta, tá? E a gente vai trabalhar com os vetores no eixo XY, né, no plano, dentro de um plano cartesiano, ou seja, XY e ortogonal, tá? Pensando então numa força qualquer que forma um ângulo θ com o eixo x, essa força ela pode ser dividida em duas componentes, ela pode ser expressa, na verdade, por meio de duas componentes, né? Por quê? Imagina que isso aqui é o piso, tá? Um objeto é puxado para cá. Isso significa que uma parte da força puxa ele ao longo do eixo y e outra puxa ele ao longo do eixo x. O quanto dessa força é Fy e o quanto é Fx, tá? Aí basta, né, observar que isso aqui forma um triângulo retângulo, tá? Onde o cateto horizontal corresponde a Fx, o cateto vertical é a Fy e a hipotenusa a própria força F. Então, se a gente aplicar as definições de seno e cosseno aqui, seno do ângulo θ é igual a cateto oposto, Fy, sobre hipotenusa, F. Cosseno desse mesmo ângulo é igual a cateto adjacente, Fx, sobre hipotenusa, F. Tá? E daí, o Fx é o F vezes o cosseno do ângulo θ, e o Fy é o F vezes o seno do ângulo θ, tá ok? Então, essa seria aí a definição, né, a definição, a forma de expressar o vetor por meio das componentes cartesianas x e y. Então, vamos ver um exemplo. Aqui, F igual a 10 newtons, eu estou representando simplesmente o quê? O módulo do vetor. É uma força de módulo 10 newtons. Como é que ela é distribuída? Olha, se essa força de 10 newtons forma um ângulo de 30 graus com a horizontal, eu tenho então que Fx é 10 cosseno de 30 graus, Fy é 10 seno de 30 graus, portanto, Fx
5 raiz de 3 newtons, Fy, 5 newtons. Aqui, esse 10 newtons é só o módulo do vetor. Quando eu escrevo agora isso aqui, eu estou falando do vetor força, que tem 5 raiz de 3 newtons positivo ao longo do eixo x e 5 newtons de intensidade ao longo do eixo y, também apontando para o lado positivo. E aqui a gente está usando os chamados versores cartesianos. Quem são eles? São vetores unitários, vetores de intensidade 1, que aponta a direção de x e a direção de y no sentido positivo. Então, isso aqui é a maneira de representar força, indicando quanto que esse vetor tem de componente x e qual o sentido dela, e quanto que esse vetor tem de componente y e qual o sentido dela. Quando vocês virem os vetores no formato tridimensional, aí aparece mais um versor, que seria o K, que indica direção e sentido do eixo Z, tá? Mas por enquanto a gente não vai trabalhar aí em nenhum sistema tridimensional, vamos ficar no bidimensional, tá ok? Então, olha só, como é que fica esse vetor aqui? Aqui o eixo X, aqui o eixo Y. E essa força, continue imaginando que isso aqui é o piso, tá? Essa força aponta para lá, né, uma força F, forma 45 graus com o eixo X. Como é que eu vou escrever o vetor, que tem 20 newtons de intensidade? Ora, seno e cosseno de 45 são iguais. Então, Fx, nesse caso, é igual a Fy, que é igual ao 20 vezes raiz de 2 sobre 2. Logo, 10 raiz de 2 newtons. Esse vetor tem 10 raiz de 2 newtons horizontal, mas apontando para o lado negativo do eixo, porque ele está apontando para cá. E 10 raiz de 2 newtons horizontal, apontando para o sentido positivo do eixo, porque a componente y está apontando para cima. Então, Fy e Fx, tá? Essa puxa o objeto do centro para a esquerda e essa do centro para cima, tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Desculpa, professor, não entendi direito aí. Ele é para trás por quê mesmo? Desculpa. Ah, O a força é assim. Como é que eu descrevo essa força, então? Colocando sinal negativo aqui, né? Porque positivo é para cá, Ah, tá, ok. tá? Entendi. Então, um vetor como esse, ele fica descrito assim, né? Menos 10 raiz de 2i, indicando 10 raiz de 2 para o lado negativo do eixo x, e 10 raiz de 2j, indicando 10 raiz de 2 newtons para cima, né? Positivo, tá? E se eu mudasse o ângulo e também a intensidade agora? 40 newtons formando 60 graus. O que queria mudar? O seno e o cosseno agora, eles não são mais iguais, né? Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 graus é 1/2. Então, nós temos aqui que o Fy, que é o próprio F total vezes o seno do ângulo, vai ficar igual a 20 raiz de 3 newtons. A componente Fx, que é módulo vezes o cosseno do ângulo, fica igual, então, a 20 newtons, tá? Porém, a componente x, ela aponta para o lado negativo do eixo x,
E a componente y aponta para o lado positivo do eixo y. Tá? Então, aqui a gente tem o vetor força representado. Um vetor sempre tem componente x e y? Não. Por exemplo, esse vetor aqui, 50 newtons horizontal do centro para a direita, 50 newtons i. Tá? Por quê? Ele não tem componente vertical, ele só tem componente horizontal. Tá? Se a gente dividir os vetores e colocar um exemplo em cada quadrante, a gente tem uma situação como essa aqui, tá? Que eu vou analisar com vocês agora. E nós vamos escrever cada um desses vetores, tá? Então, olha só. Nós temos aqui uma representação de 4 vetores, cada um deles num quadrante diferente, tá? Para a gente poder prosseguir sem perder aí um pouco o controle, ó, eu vou chamar esse vetor aqui de F1, este aqui de F2, este aqui de F3 e este aqui de F4. Tá? Vamos ver como é que eu escrevo cada um deles. Então, olha só, o primeiro, eu já observo que o ângulo foi dado em relação ao eixo vertical. E eu prefiro trabalhar com ângulo em relação ao eixo horizontal. Então, se aqui tem 45, aqui também tem 45 graus. Tá fácil, né? Quem é a componente F1x? Quem é a componente F2x? O F1x é o 70 vezes o cosseno do ângulo de 45 graus. O F1y é o mesmo 70, seno do ângulo de 45 graus. Então, aqui, 70 raiz de 2 sobre 2, ou quem quiser pode fazer a conta usando a calculadora e ficar com o número em decimal, tá? E aqui também, 70 raiz de 2 sobre 2. Logo, temos então 35 raiz de 2 newtons e 35 raiz de 2 newtons. Como é que eu escrevo o vetor F1? O vetor F1 tem 35 raiz de 2 newtons ao longo do eixo horizontal, mas apontando do centro para a esquerda, então, ó, negativo. E tem também 35 raiz de 2 newtons no eixo vertical, só que agora apontando para o sentido positivo, então ficou mais, tá? Então tá aqui o vetor F1. 35 raiz de 2, menos 35 raiz de 2 newtons I, mais 35 raiz de 2 newtons J, né? Menos mais. Ok? Podemos ir para o F2? O vetor F2 tem componente F2x 60 vezes o cosseno de 45 graus. E F2y 60 vezes o seno de 45 graus. Então, aqui, 60 raiz de 2 sobre 2, e aqui também 60 raiz de 2 sobre 2. Logo, 30 raiz de 2 newtons, e também 30 raiz de 2 newtons aqui. Como é que fica esse vetor F2? 30 raiz de 2 newtons no eixo horizontal, só que agora ele aponta para cá, sentido positivo, então mais. E 30 raiz de 2 newtons no eixo vertical, também positivo, porque ele aponta do zero para cá,
que foi definido como positivo. Então, está aqui o vetor F2, ele é mais, né? Positivo, positivo, tá? Tudo bem, gente? Podemos ir para o F3? Professor, Sim? vai ficar só nisso ou depois você vai ter que calcular isso tudo? Como assim? Isso que o senhor está fazendo é a fórmula do ângulo de cada um. Eu não aí estou depois é fazendo seu fórmula nenhuma. Quem faz fórmula é química. Eu estou só escrevendo as componentes de um vetor. O vetor F2 é 30 raiz de 2 newtons I e 30 raiz de 2 newtons J. Só isso. Estou escrevendo um vetor força. Nada mais do que isso. Por enquanto. Agora, claro que toda vez que você for analisar um sistema físico, você vai ter que levantar todas as forças que tem sobre ele e fazer os cálculos, né? Isso é só a base do que a gente vai ver na sequência, tá? Vetor F3. Reparem que agora ele tem uma componente positiva em x, mas negativa em y, porque ele aponta para baixo. Como é que eu traduzo isso na hora de escrever o vetor? Eu calculo as componentes, F3x, então é 50, só que agora o ângulo foi dado em relação ao eixo y. Eu preciso do ângulo em relação ao eixo x. Se aqui tem 60 graus, aqui vai ter 30 graus, tá? Então, a gente tem 50 cosseno de 30 graus. E o F3 vertical, F3y, vai ter os 50 seno de 30 graus. Tá? Quem é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Quem é o seno de 30 graus? 1 meio. Então, aqui, a gente vai ficar com 25 raiz de 3 newtons em x e com 25 newtons em y. Então, o vetor F3 tem 25 raiz de 3 newtons na horizontal, apontando para o lado positivo, e tem 25 newtons vertical, apontando para o lado negativo, então menos nele. Tá? Então está aqui o vetor F3, e aí ficou faltando só o F4, que vai ser negativo, tanto em x quanto em y, porque ele aponta para cá e para cá. Tá? Então F4, o ângulo já está em relação ao eixo x, então F4x é 60 vezes o cosseno de 30 graus. O F4y, 60 vezes o seno de 30 graus. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Seno de 30 graus é igual a 1 meio. Então, aqui 30 raiz de 3 e aqui 30 newtons. Tá? Então, quem vai ser o vetor F4? F4 é igual a 30 raiz de 3 newtons horizontal negativo e 30 newtons vertical também negativo, porque ele aponta para baixo. Tá? Então, a gente tem aí um exemplo de vetor em cada quadrante, tá? Especificados aí em termos das componentes cartesianas, x e y. Dependendo do sistema físico que vocês forem analisar, aqui a gente vai trabalhar com 4, 5, até 6 forças no sistema. Quando vocês forem tratar isso do ponto de vista da resistência dos materiais, o número de forças aumenta muito, né?
Pensem, por exemplo, que numa estrutura como uma treliça você tem 3 forças em cada vértice. Então fica um sistema muito mais complexo, tá? E como é que a gente vai tratar a questão da soma e subtração de vetores, tá? Quando a gente vai somar forças, forças não são escalares. Eu não somo 10 com 8. Eu somo o vetor F1 com o vetor F2. E o efeito disso é bastante diferente dependendo da configuração da força, tá? O que nós vamos fazer, usando as componentes cartesianas que a gente viu até agora, é somar componente com componente. Por exemplo, imaginem que eu tenho aqui um objeto sujeito à ação dessas duas forças, força F1 e força F2. F1, 8 newtons, F2, 10 newtons. Eu não posso somar isso e dizer que esse objeto está sujeito a 18 newtons. Está totalmente errado. Por quê? Essa força, F1, ela tem 5 raiz de 2 newtons. Isso aqui está trocado. Essa aqui é F2. E essa daqui é a F1, tá? É porque essa F1 tinha que estar negativa, né, professor? Não, e aqui está 5 raiz de 2, ó. É essa daqui. Essa daqui é F1, tá certo. No desenho que tá errado, tá? Até não só pelo sinal, mas pelo valor. 10 raiz de 2 sobre 2 dá 5 raiz de 2, tá? Então, olha só, a força F1 puxa o objeto do centro para a direita e do centro para cima. Já a F2 puxa o objeto do centro para a esquerda e do centro para cima. Então, o que vai acontecer? No eixo X, uma puxa para lá, outra puxa para cá. No eixo Y, as duas puxam para lá. Então, no eixo X, eu vou ter como efeito líquido 5 raiz de 2 menos 4. Já no eixo X, eu vou ter 5 raiz de 2 mais 4 raiz de 3. Então, qual é o efeito líquido dessas duas forças sobre o objeto? Ele vai ser puxado com 3,1 newtons para cá, e ele vai ser puxado com 14 newtons para cima. Tá? Então, esse objeto vai ser puxado ligeiramente para cá. Ele vai fazer um movimento assim, né? Tá? Tipo carro desalinhado, né? Quando você faz manutenção num carro, uma das coisas importantes na hora de fazer alinhamento e balanceamento, qual é? É que não tenha nenhuma força lateral não anulada. Tá? Vamos olhar um carro de cima. Perdão pelo desenho, são sempre terríveis, né? Então isso aqui seria a roda do carro. Olha que legal, está muito bem desenhado. A ideia aqui qual é? Pelo fato dessas rodas girarem, né, a gente vai ter uma força para cá e uma força para lá. E eu preciso alinhar e balancear esse carro para que essa força anule essa força. E o carro não faça curva, para que ele siga em frente. Tá? Então aqui é uma questão também de alinhamento de torques e de forças. Tá? Sempre que a gente trabalha com um equilíbrio, né, de um objeto, esteja esse objeto parado ou em movimento, a gente precisa ficar muito atento às forças que são feitas. Por exemplo, quando você troca uma roldana ou faz algum ajuste no equipamento, tá? Imagina que você tem uma roldana e essa roldana deveria estar conectada a alguma coisa assim, formando um ângulo de 90 graus. Mas por algum motivo você acabou conectando ela assim,
você vai aumentar muito o esforço nesse cabo, nessa correia. Por quê? Ela vai ter que puxar o objeto para cá, mas ela também está empurrando o objeto para baixo. E ao empurrar o objeto também para baixo, ela está aumentando o atrito aqui. Então, isso aqui não vai funcionar como deveria, ou então o motor vai ficar sobrecarregado para girar essa rodana. Por quê? Você, ao colocar a correia formando um ângulo indevido, você criou uma componente de força que não deveria existir. Tá? Mas a gente vai ver vários exemplos com isso aí ao longo das aulas de dinâmica e de estática também, para que vocês percebam como é importante esse balanceamento das forças. Muitas vezes você precisa balancear as forças laterais para que o movimento ocorra no sentido correto, ou quando você quer que um movimento ocorra com curva, você vai ter que calibrar esse desbalanceamento lateral para que a curva ocorra do jeito que você planejou. Tá? Então, entender aí as tensões que existem entre as partes também de um sistema é bem importante. Né? Isso aqui é uma brincadeira de cabo de guerra, que todo mundo deve ter feito quando era criança. Eu puxo o cara para cá com Ô, 8 newtons. professor, Sim? boa noite, uma situação simples aqui. Como é que você, naquele outro exercício anterior, transformou em ângulo de volta? Tem como? Como assim transformei em ângulo de Você viu volta? que, tipo, você colocou lá que nem, tá vendo, ó, a força, a subtração de uma mais a soma da outra, deu esse vetor no meio aí. Como que você sabe que é exatamente essa posição, como identificar qual o ângulo aí? Ah, esse ângulo daqui? Isso, o ângulo final aí, soma de todas as forças. Aqui teriam várias maneiras, né? Uma delas, se você observar aqui, deixa eu mudar o compartilhamento para ficar menos bagunçada a tela. Se eu fiz o cálculo, né? E cheguei a um resultado de que o vetor força, ou velocidade, ou deslocamento, ele é um vetor F, tá? Qualquer, e eu sei que ele, estou fazendo aqui um caso bem genérico, tá? Esse vetor F eu tenho ali as componentes fx e mais fyj, qualquer que seja. Depois eu faço com aquele exemplo, tá? Como é que eu posso chegar no ângulo de inclinação desse vetor em relação ao eixo x? É essa a sua pergunta, né? Isso, Tá? exatamente. É simples, olha, se você olhar para cá e ver o triângulo retângulo que tem aqui, tá? O jeito mais simples é pensar no seguinte: a tangente desse ângulo é igual ao cateto oposto, nesse caso FY, e dividido pelo cateto adjacente, que no caso é o FX, tá? FY sobre FX. E aí, usando a calculadora, ou usando uma tabela, ou usando o próprio Excel, você vai descobrir uma função que ela aparece ora como arco tangente de θ, ou tangente a -1 de θ. Tá? O que é isso? Você vai inserir o resultado da tangente e a calculadora ou a tabela vai te dizer qual o ângulo correspondente àquilo. Me liguei, professor. Bacana. Deixa eu só copiar esse exercício aí. Calma aí. Ah, não, tranquilo. Então, por exemplo, deixa eu só. A força lá, que é a soma, né, do exemplo que a gente fez, Fs, ele tem 3,1 newtons e ele ficou com 14 newtons J, né? Então, a tangente que esse ângulo forma com o eixo x é 14 dividido por 3,1, tá? Aí, usando
a calculadora científica ou usando o Excel, como preferirem, né, a gente faz o cálculo. Então, 14 dividido por 3,1. E aí, seleciona o tangente a menos 1. Primeiro iguala, né? 4 dá 4,5. Shift, tangente a menos 1. Dá um ângulo de 77,5 graus aproximadamente aqui, tá? O jeito mais prático de chegar nesse ângulo. O professor, Sim? aí nesse caso aí, né? Não sei se eu gosto, eu trabalho bastante com esse triângulo retângulo também na minha função. E eu gosto de achar os catetos, porque daí eu vou sempre pela forma da tangente. Pela forma da tangente eu consigo achar qualquer um dos dois ângulos ali de cima ali, né? Sim, dá Eu no só mesmo. inverto ali você Sim, fez FY sim, dividido por FX. isso, Achou o ângulo ali do zero, né? Mais isso. próximo do zero. Se quiser achar o outro, é só inverter. Vai ser FX dividido por FY. Isso, ou na verdade você pode fazer 90 menos esse, né? Porque são ângulos complementares, né? Isso, né? Dá na mesma, sim. É que se você Professor, pegar. A bacana. pergunta dele é a seguinte: se eu tivesse. E se eu quisesse não o θ, mas esse daqui, se eu quisesse o φ, vou chamar de φ, tá? Outro nome. Usando, né, a mesma coisa, esse comprimento aqui é FY do mesmo jeito, tá? Isso aqui é igual a isso, e isso aqui é igual a isso. Então, FX aqui, tá? Então, quem é a tangente de φ? Tangente de φ é cateto oposto, FX agora, dividido pelo cateto adjacente, que é o FY, tá? Então, a gente vai chegar aqui, é oposto, né? O FX é o 3,1 e o FY é o 14, tá? E aí, do mesmo jeito, você vai fazer arco tangente, inverso da tangente, para chegar no resultado. Você vai chegar aí em 90 menos isso, ou seja, 12,5 graus. Ou, não, é 22,5 graus, né? Tá? O resultado dá na mesma se fazer um ou outro. Tá? O importante é que você não confunda isso, né? Quando é em relação a x, quando é em relação a y, tá? Beleza? Eu vou salvar isso aqui e vou compartilhar com vocês também lá na página, tá? Figuras. Vetores, hoje é dia 12, né? 12 de abril. Ok. Tá, então tá aí. Essa... Ô, professor, para nesse slide anterior aí, só um segundo. Nesse aqui? Isso mesmo, só para poder dar uma olhada aqui, calma aí. Tá. É rapidinho. Já era, professor, valeu. Pode ser? Tá. Aí aqui é aquela brincadeira, né, do cabo de força. Se eu tenho 10 newtons para cá e 10 newtons para lá, ó, né, como é que eu chego à conclusão que são 2 newtons sobrando para um lado só? É simples, ó. Quem é esse vetor? Eu vou chamar esse aqui de 1 e esse vetor aqui de F2, tá? O F1 é 8 newtons horizontal negativo e o F2 é 10 newtons horizontal positivo. Quem é o F1 mais o F2 nesse caso, né? Vai ser o 10 menos 8, né? Então vai sobrar
Vai sobrar aqui, deixa eu rabiscar aqui, 2 newtons no sentido positivo do eixo, né? Vai puxar para lá, tá? Tudo bem, pessoal? Olha, lembrando que o que eu estou mostrando para vocês aqui de vetores é bem básico, é só o que eu vou precisar para a gente poder trabalhar na dinâmica, tá? O professor aí que vai abordar álgebra linear, e esse é o nome da disciplina que trata de vetores, ou... Só para ver se eu entendi, né? Se eu estou fazendo certo aqui. A 2, vou dar um exemplo da A. A você vai dar 5 raiz quadrada de 2, né? No F1x e no F1y vai dar o mesmo resultado, que é 45 graus, né? Tá. Aí eu vou pegar esses dois valores e somar com os dois valores que vai dar na F2 também na F2, isso? Eu acho que... Não, peraí, não entendi. Você está fazendo, por Então, exemplo, a a letra A. F1, a pergunta A da número 2 aí, tá falando Ah, F1 mais F2. isso. Então, na F1, lá em cima, ela vai dar 5 raiz quadrada de 2. Mas por quê? Oi? Por quê? Porque eu achei 10, né? 10 newtons. Não, 10. não, 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 é vetorial aí, é que ele não colocou negrito. Putz, são vetores, tá? É bem mais simples do que isso. Deixa eu mostrar aqui. Esse editor do Forms, ele não tem o negrito. Deixa eu abrir aqui o... Ele é um exercício bem mais simples que isso, ó. Espera aí que eu tenho que compartilhar a tela. Eu vou ali tirar o nome do senhor da boca do sapo, então, tá, professor? Não, é um exercício bem simples. É que esse editor do Forms, ele não tem quadrado, ele não tem nada, né? Ele é um editor muito enxuto. Mas o exercício é bem simplão. Por isso que eu estou estranhando o tempo que vocês estão demorando. Vê se vocês reclamarem. Ó. A ideia aqui é a seguinte, ó, F1 é 5 newtons I mais 5 newtons J. O F2 ele é menos 10 newtons I e menos 20 newtons J, tá? Então, quem vai ser o F1 mais F2? Vai ser 5 menos 10 I e 5 menos 20 J, tá? Então, vai ser menos 5I e menos 15 J. Tá? Aí, só para a letra B, por exemplo, que ele tem lá o F1 menos 2 vezes F2, como é que você vai fazer? Vai ser 5 menos 2 vezes menos 10 em I, né? E 5 menos 2 vezes menos 20 em J. Então, isso aqui vai ficar 5 mais 2 vezes 10, 20 em I. E 5 mais 40 em J, ou seja, 25 newtons I e 45 newtons J. Só isso, tá? Todos eles são bem diretos.